Eu imagino que quando você tem folga, você tem que treinar os jogadores, você tem 2 semanas, sabe? Concentrar os jogadores na toca. Gente, ó, nós estamos numa fase ruim, vamos concentrar. Vocês vão em casa no domingo, ver a sua esposa, almoçar com ela, com seus filhos. Não, o cara treina, não sei se treinou em 2 períodos, eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu sei que o Diniz não está agradando. Ah, já isso é muito cedo, 5 jogos. E daí? Na seleção, com 5 jogos, mandaram ele embora. Não convenceu. Não acredito que o Cruzeiro vá mandá-lo embora, mas não está agradando. É preciso mais. Ganhou uma fortuna, é o atual técnico campeão da Copa Libertadores da América, chegou cheio de moral. Cruzeiro 1, Bahia 1, Cruzeiro não consegue ganhar sob o comando do Fernando Diniz, a torcida está chateada, né? Gol do Gabriel Veron, o Luciano Rodrigues empatou aos 36, o Ademir deitou e rolou, quase fez o segundo gol, né? O Cruzeiro começou um segundo tempo melhor, acho que houve um gol mal anulado, né? O gol foi mal anulado, o gol do Caio Jorge, eu não vi impedimento do Vidjalba, ele não participa da jogada, ele podia estar até à frente, mas não participa da jogada. Agora o toque do Matheus Pereira para o gol do Verón foi algo sensacional, o Verón também deu uma fatiada bonita, né? Meus amigos, tá aí, ó. Olha lá, o Ademir vai, o Marlon não consegue acompanhar, ele cruza e o cara entra sozinho ali na costa do costado da zaga e mete o gol. 1-1, o Cruzeiro perde a chance de chegar a 46 pontos, né? Estava com 43, vai a 44, não tem risco de rebaixamento, mas poderia ficar ali no G6. Mas eu lamento porque o Cruzeiro poderia chegar aos 46 pontos hoje, ter a primeira vitória com o Diniz, a torcida ficar feliz porque ela vai lotar o Mineirão quarta-feira contra o Lanús, né, para o Cruzeiro fazer 3-0. É o placar que eu estou pedindo. Hoje teria feito 2-0, poderia fazer 3, mas o juiz anulou erroneamente o gol, o VAR anulou. Sinceramente, eu não entendo o VAR, não, só. Eu não entendo, eu não vi nenhum impedimento passivo. O cara estava na frente do goleiro, não. O cara empurrou alguém, não. Então, sinceramente, cara, gol legítimo. Anulado, mal anulado. Como tem acontecido. No Brasil inteiro, não está prejudicando só o Cruzeiro, não. Prejudica todo mundo. Favorece e prejudica. Gol legal, gol mal anulado. Né, a situação já não é boa, o time não consegue vencer com o Diniz, ainda tem um gol legítimo anulado. Né, na minha visão, um gol legítimo anulado. Eu sou muito franco naquilo que eu falo. O Wallace não deu certo até hoje. Né, para mim, só o Matheus Henrique e o Cássio. Esses dois estão mais do que aprovados. No mais, e o Caio Jorge está melhorando. Fez um gol que foi mal anulado, covardia anular um gol bonito desse. O cara sobe, cabeceia para o chão, mata o goleiro e a arbitragem inventou. Realmente é difícil. Eu concordo com vocês, é muito difícil isso, sabe? Não estou aqui para puxar brasa para a sardinha de um lado ou de outro, não. A gente tem que ser justo. Quando o Cruzeiro é favorecido, eu falo, foi favorecido. Hoje foi prejudicado pela arbitragem. Gol muito mal anulado. Me perdoe, meu amigo Paulo César de Oliveira, a quem eu respeito e gosto, foi um grande árbitro, mas o Cruzeiro hoje, sinceramente, meteram a mão no Cruzeiro. Porque você faz 2-0, o Bahia abre, vai para cima, você faz 3, 4. Futebol é assim, gente. Mas ele anulou o gol, ficou 1-0. Meteram a bola no Ademir, ele falou, Avenida Marlos está ali, Avenida Marlos. Passou igual um trator pela Avenida Marlos, cruzou. Os zagueiros voltando, no costado da zaga, contra-ataque. O cara meteu, o Luciano meteu pro gol. 1-1, Cruzeiro perde 2 preciosos pontos e não consegue ganhar com o Fernando Diniz. Essa é a bronca da torcida. O Pedrinho já disse que vai trazer um grande atacante. Vai contratar 2. O Samuel Venâncio falou ontem, vai contratar 2 caras para lotar o aeroporto e vocês carregarem nos ombros. Agora, vou lembrar só de uma coisa, tá, gente? É sempre bom lembrar. O Cruzeiro está além da expectativa criada no começo do campeonato, quando ele era do Ronaldo. A expectativa de vocês era brigar para não cair. O Cruzeiro tem brigado lá em cima. Está em 8º lugar, mas chegou em 3º, 4º. Vocês se lembram. Então o Cruzeiro está além da expectativa. E está numa semifinal de Sul-Americana. Ah, não está jogando bem e tal. Mas está na semifinal de Sul-Americana e está entre os 8 primeiros do Brasileirão. A 2 pontos do Internacional e do Bahia. Né? Tem em 6º lugar o Inter, Bahia em 7º, o Cruzeiro em 8º. 2 pontos. Então a campanha é além da expectativa. Isso é preciso que a gente diga sempre. Não está aquém, está além. Né? Mas, é claro, o torcedor quer uma coisa melhor, porque ele se acostumou com um Cruzeiro maravilhoso no primeiro turno. Fernando Diniz reclamou muito no final do jogo e também no lance que a gente viu ali, na hora do gol também, na hora da anulação do gol, ele também protesta. Agora, Fernando Diniz ainda não venceu no Cruzeiro. Você falou aí, a gente já vê um estilo Fernando Diniz em campo, os jogadores começando ali a ter uma troca de passes do jeito que a gente conhece, que o Diniz imprime aos times que comanda. E aí, não vencer vai começando a incomodar esse jejum de vitória, não, Elton? Eu acho que primeiro a gente
olhando para esse Cruzeiro, eu já falei isso aqui algumas vezes. Não é que o Cruzeiro está jogando de uma maneira totalmente diferente do que jogava com o Fernando Seabra. Já tinha esse mecanismo de trabalhar essa bola no campo de defesa, dessa saída com a bola trabalhada, de ser um time um pouco mais consistente com a bola, mas a gente sabe que o Fernando Diniz tem uma forma diferente, né, de trabalhar. E foi isso que aconteceu nos últimos jogos. É um time que tenta trabalhar essa bola, mas falta efetividade também, né, Edu? Até teve algumas chances, mas enfrentou também um adversário que tem essa característica. É um time que gosta mais da bola. E aí vai sentir dificuldades quando enfrentar adversários dessa forma. Foi o que aconteceu contra o Bahia. Tem ainda, né, a questão da Sul-Americana. Há uma preocupação do Cruzeiro também com a competição internacional. E isso pode pesar também nessa reta final de Campeonato Brasileiro, numa disputa por vagas por Libertadores. Mas é um time que, se a contratação do Fernando Diniz foi para fazer o Cruzeiro jogar de uma forma diferente, é diferente do que vinha atuando, mas não tão diferente assim. O que significa que, em curto prazo, esse time pode encaixar. Mas é um risco muito grande que você corre fazendo uma mudança numa reta final de temporada. E principalmente enfrentando adversários com sistemas de jogo, com formas de jogar mais consolidadas, como é o caso do Bahia, né, que está na mesma faixa de tabela dali do Cruzeiro. E a gente está vendo aí na tela, foram 4 jogos, né? Então 3 empates e uma derrota, a derrota para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, exatamente o Fluminense que o Diniz conhece tão bem. Bom, então os números do jogo, Cruzeiro 1, Bahia também 1. O Bahia teve um pouquinho mais de posse de bola, 51% contra 49%. 353 contra 335 passes certos, finalizações 11 do Cruzeiro e 10 do Bahia, sendo que efetivamente no alvo o Bahia acertou uma a mais, 4-3, 4 do Tricolor e 3 da Raposa, e grandes chances, vantagem do Cruzeiro, 4-3. Temos equilíbrio aí em quase todos os números, né? Ações na área rival, 22 ações por parte do Bahia contra 17 do Cruzeiro, e posses recuperadas, então o Bahia teve 40, o Cruzeiro 37. O Matheus Pereira continua sendo o maestro desse time. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Elton Serra sobre quem jogou mais, Matheus Pereira ou Everton Ribeiro. Esse empate que deixa ali os dois times olhando para cima, né? Mas muito melhor para o Bahia, que, como o Elton destacou, quando toma o segundo gol que acabou anulado, falou: perdemos, mas aí o Bahia consegue reagir e até leva um susto no final, tem a chance de virar o jogo. Mas quem foi o maestro principal desse jogo, Elton? O Matheus Pereira ou o Everton Ribeiro? Eu acho que o Matheus Pereira. O Matheus Pereira vem mais quente, né? Tava na data FIFA jogando, tava treinando com a seleção brasileira, chegou a entrar em campo também, um jogador que já conhece muito bem esse sistema, mesmo com a mudança de técnico, porque o Gabriel Veron faz essa função pelo lado direito, o Barreal pelo lado esquerdo dá amplitude também, o Caio Jorge se movimenta para tentar abrir espaços entre os zagueiros e o Matheus Pereira para pifar essa bola, né? Tentar achar um passe em profundidade, e é um jogador que não à toa um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, assim como o próprio Everton Ribeiro, mas o Matheus Pereira tem se destacado muito pelos gols e pelas assistências, principalmente, e acabou sendo também fundamental para o gol do Cruzeiro. Então, foram 2 jogadores importantes para os seus times, mas o Matheus Pereira foi mais decisivo, como a gente está vendo, né? Participando numa belíssima jogada para o gol da equipe celeste. Entrou no jogo da seleção, né? Até tentou um chute a gol contra a seleção peruana. Então, me parece com o peito cheio de confiança o Matheus Pereira. E não só pela seleção, né? Mas pela temporada que ele vem fazendo espetacular. O técnico Fernando Diniz entra para o 4º jogo seguido sem vencer no início de seu trabalho no Cruzeiro. Não consegue entrar no grupo dos 6 primeiros colocados e iguala a marca de 2019. Desde a era Abel Braga, o time não passava pelos primeiros 4 jogos sem conquistar uma vitória. Mesmo com o empate por 1-1 contra o Bahia, a Raposa continua sem triunfo sob o comando de Diniz.
A equipe soma 5 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, com 2 derrotas e 3 empates. A sequência sem vitória se prolonga na véspera da semifinal da Conmebol Sul-Americana contra o Lanús, da Argentina. Além disso, o Cruzeiro venceu apenas um dos últimos 11 jogos na competição nacional. A performance de Diniz se iguala à de Abel Braga, que não conseguiu evitar o rebaixamento do time em 2019, perdendo um jogo e empatando 3 no início de sua passagem pela equipe. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!